Olá, bem-vinda a essa aula onde eu vou falar dessa mesa de radiestesia maravilhosa que você está vendo aí do lado. É a mesa ancorada na energia de Saint-Germain, o mestre do sétimo raio cósmico, o mestre da transmutação. Essa é a mesa que eu uso física para fazer os atendimentos. Os atendimentos são à distância, não é presencial, é online. E eu já vou explicar aqui nesse vídeo todos os detalhes, tá? Então, essa é uma mesa ancorada na energia de Saint-Germain, na energia da transmutação, que é a capacidade do alquimista, que pega um metal comum e transforma ele em ouro. Na nossa vida, as coisas precisam ser transformadas em ouro para a gente encontrar a nossa felicidade e para a gente ser feliz. Meu nome é Carolina Pfeffer, eu sou radiestesista e nesse perfil eu ensino você, eu te ajudo a se reconectar com o seu poder pessoal divino e verdadeiro. As mesas de radiestesia são instrumentos maravilhosos para que a gente consiga retirar tudo aquilo que nos impede de estar acessando o nosso poder pessoal, tá? Então, por isso faz total sentido eu falar da mesa de Saint-Germain. Aí aqui a gente vai cumprir, vamos dizer assim, um passo a passo, tá? Um sumário. Para quem é essa aula, como funciona a mesa, o atendimento, o que eu preciso para atender você bem, tá? O que você pode perguntar, o que você pode obter de benefício, o que a gente pode resolver com essa mesa e como agendar e as garantias que você pode ter, tá? Então, para quem é essa aula? Gente, essa aula é para quem vai ser atendido na mesa, tá? Não é uma forma como que eu atendo, não é um curso. Para isso, você precisa ter o curso, ok? Então, se você não pretende agendar essa mesa comigo, essa aula só vai ser uma perda de tempo, tá bom? Já te adianto isso. Então, como funciona? Essa mesa funciona à distância, porque a radiestesia, ela é capaz de medir, sintonizar e modular, regular a nossa frequência para que a gente conquiste aquilo que nós desejamos. Então, quando ela mede, quando ela identifica uma frequência, eu consigo identificar a sua frequência e trazer você, sintonizar você na mesa à distância pelo seu nome completo e data de nascimento. Essa, vamos dizer assim, vai ser o nosso endereço energético, tá? As informações são suas, tá? Eu não vou ficar procurando isso daqui, não é evidência para você me dizer, será que tá certo, será que tá errado? É uma pergunta, é uma coisa. Agora, se você me dá as informações erradas, eu vou trabalhar com as informações erradas, tá? E quem vai ser prejudicado vai ser você, porque você não vai obter, vamos dizer assim, os benefícios, tá bom? Então, eu trabalho com aquilo que você me traz. Como eu falei, eu não vou adivinhar, tá? Não pode fazer para outra pessoa, que pode decidir por si mesma. O que eu quero dizer? Crianças, pessoas que estão numa situação ali de em coma, enfim, que estão muito debilitadas, ou pessoas que estão com uma doença muito grave, que impede elas de decidirem por si, aí tudo bem, ok, a gente tem a autorização da pessoa responsável. Agora, se não posso atender, tá? Então, a mesa vai medir, vai analisar e ela vai cuidar, vai resolver as questões. Não vai obrigar você a ser diferente, tá? Isso daqui, você não vai mudar a personalidade, porque o seu livre-arbítrio continua sendo seu. Quem infringe o livre-arbítrio do outro é obsessor, é bem diferente, tá? O obsessor, ele entra, vamos dizer assim, é como se fosse o ladrão que entra na nossa casa, revira todas as coisas, leva aquilo que quer, suja tudo e vai embora, arrebenta aquilo que pretende arrebentar. O obsessor, ele faz esse processo. A mesa não é um processo de obsessão, então ela vai sempre respeitar o seu livre-arbítrio. E eu já vou te dar aqui alguns exemplos do que implica respeitar o livre-arbítrio do outro. Então, o que eu preciso para o atendimento? Eu preciso, em primeiro lugar, de autorização, que, como eu falei, não é um trabalho de obsessor, não é uma amarração, como muita gente faz.
Eu preciso do nome completo, a data de nascimento e efetuado também o agendamento correto, tá? Pagamento enviado via formulário, enfim, da forma como foi combinado, tudo certinho. Então, o que a gente pode perguntar nessa mesa e quais os benefícios que você vai ter com ela? E aqui eu trouxe vários exemplos. As perguntas são basicamente, começam assim, qual ferramenta, né, que vai acontecer alguma coisa, né? Qual ferramenta vai quebrar um ciclo negativo, por exemplo, nos meus relacionamentos? Então tem pessoas que começam um relacionamento, tá tudo muito bom, muito legal, deu 3 meses, né, a coisa já começa a ficar estranha, deu 5 meses, termina, ou fica assim de uma forma insuportável, tá? Então, pra quê? O que pode acontecer ali? Pode ser uma questão de vidas passadas, tá? Você lá na tua vida passada foi um monge, não sei, então você tem um voto de castidade lá de uma vida passada e você precisa quebrar. Ou então você jurou para alguém que você sempre estaria perto daquela pessoa, que você nunca iria se casar com ninguém. E essas juras, essas promessas são feitas num momento de muita emoção, tá? E quando a gente não quebra elas com tanta intensidade como foram feitas, é muito difícil serem quebradas, tá? A energia direcionada ali foi muito forte, tá muito bem ancorada dentro da gente. Só que como eu tô falando de vidas passadas aqui, você não lembra, tá? Ah, Carol, mas eu não acredito em vidas passadas. Tá, mas você pode pensar que a vida da sua família também é uma vida passada sua. Porque você é muito parecido, quer queira, quer não. Você nasceu dentro dessa família e muitas das características culturais, genéticas e emocionais, a forma como você trata das emoções, vem da sua família, na sua maioria. Até, às vezes, né, você tomar a consciência e decidir diferente. Mas se não, é sim, muito das pessoas que criaram você, tá? Acima de laços de sangue, é muito da forma como a gente aprende a fazer isso, tá? Então, pode acontecer isso, ou um alinhamento com as virtudes divinas, enfim. Ali eu dei vários exemplos das ferramentas que a mesa pode indicar, tá? Quando eu tenho algum familiar insuportável, ali no exemplo 2, poxa, quantas pessoas hoje não falam, né, de família tóxica e tudo mais. Enfim, essas questões são para serem curadas, sempre para serem equilibradas, tá? Então, pode ser feito a partir da abertura dos registros akáshicos, a gente consegue ter uma resposta muito mais satisfatória. A gente ativa símbolos, símbolo Shanti, que ele potencializa a paz, e a paz é o quê? Você aceitar o passado, viver bem o presente e abrir as portas para o futuro. Mas a gente entende que às vezes aceitar o passado é passar o pano e falar, não, você está todo perdoado, tua culpa foi toda, vamos dizer assim, anulada. Você não tem esse poder, tá? Perdoar não é, vamos dizer assim, anular a responsabilidade do outro sobre aquilo que o outro fez. Ninguém tem o poder, vamos dizer assim, de anular o karma do outro. Se a outra pessoa planta coisas ruins na vida dela, é a lei da semeadura, é o que ela vai colher depois, você enxergando isso ou não, tá? Então aí já te dá uma paz muito grande, nos dá uma paz muito grande. Mas a partir do momento em que a gente entende todo esse processo, a gente olha o passado e fala, ok, tudo foi perfeito da forma como foi. Eu não, vamos dizer assim, não vou retirar a culpa do outro, mas eu não preciso agora estar tratando o outro com tanto ódio, com tanta raiva. Porque se eu quero me libertar, o perdão é acima de tudo para você se libertar, porque o outro deixa na medida do outro. Se ele vai continuar semeando ruindade, o problema é dele. Só não fique de saco de pancada também, tá? Então tem muitas coisas aí envolvidas. Por que eu falo tudo isso? Porque é uma das grandes dificuldades da gente quando tem um familiar, a gente está sempre sendo testado nisso. E é muito desafiador. Um trauma. O trauma às vezes tem a ver com uma dança, né? Vamos dizer assim, uma vida ou uma oportunidade ou um dia, enfim, eu faço mal para você e outro dia você se vinga. E aquele outro dia eu me vingo. E daí você faz uma coisa ruim. E aí eu me vingo de novo. E a gente vai, né, sempre nesse ciclo de ódio. Quando a gente vai equilibrar qualquer coisa, a gente precisa ir sempre ao encontro do amor, da paz, da reconciliação.
O ódio nunca equilibra nada. Só que, como eu falei, é um benefício pra gente, pra nós mesmos. É uma decisão, vamos dizer assim, egoísta, quebrar com esse ciclo. Por quê? Você se liberta disso. O que você quer para sua vida? O que você quer semear para a tua vida? Um futuro cheio de raiva e vingança ou um muito melhor, tá? Então, libertar o outro tem a ver com isso. O trauma, às vezes é isso. É uma coisa tão difícil, tão dura que aconteceu com você no passado, mas se você não cuida dele, você vai acalmar traumatizando outra pessoa, né? As pessoas feridas normalmente ferem os outros, tá? Por isso que eu coloquei ali, apometria, alinhamento às vezes com os anjos, daí você sai dessas frequências, né, desse ciclo negativo. O mesmo o EFT. Marcas de nascença, que tem a ver também com nossos contratos, tem a ver com perdão, tem a ver com aquilo que a gente guarda dentro, no fundo de nós mesmos. A depressão pode ser causada por chips e implantes, eu falo num vídeo aqui específico sobre isso, se você quiser olhar. Quebra de contratos também, né? E o alinhamento à nossa centelha divina, que sabe de todas as coisas. Os ciclos repetitivos pode ter a ver também com os registros acásticos, com o Baguá, que são as 8 áreas da vida. Aqui eu trabalho o Baguá, tá? E ele vai tá limpando, tá liberando isso daí para quê? Para que você tenha equilíbrio nas 8 áreas da vida e que você possa fluir com as coisas. As magias negativas, como eu falei lá da amarração, isso daqui não é uma mesa que tenha amarração. Então, se você fez alguma coisa contra outra pessoa para infringir dentro do livre-arbítrio dela, e é sempre assim, tá? Você fez o papel de obsessor na vida do outro, você manipulou o outro para que o outro fizesse aquilo que você esperava ou decidisse da forma como você desejava. Isso você está infringindo, você está entrando dentro do livre-arbítrio, tá? Você entrou dentro da casa sem autorização. Lei da semeadura, você vai colher isso para você, ok? Mas a gente não precisa ficar penando com isso, tá? A gente pode simplesmente perdoa, eu te dou meu perdão, você me dá o perdão, a gente para com isso, vamos fazer a apometria, vamos fazer a espada de São Miguel, enfim, rezar orações e aí vai ter todo o caminho. Tem pessoas que têm cansaço muito forte, ou em horários determinados, ou de forma geral, tem um desânimo muito grande. Pode ser, sim, obsessores. Os florais etéricos ajudam bastante, porque dão, assim, essa elevação da frequência pessoal. Quando a pessoa tá mais otimista, tá mais positiva, não é qualquer coisinha que magoa, que machuca, que faz ela, vamos dizer assim, ficar para baixo, tá? Então, tem nesse sentido doenças, enfermidades físicas, seja ela qual for, pode ser ali, vamos dizer assim, uma dívida que você está pagando, que você tem que se colocar nessa situação, enfim. Mas como eu falei, não precisa ser pela dor. A gente pode tomar consciência das coisas e fazer as coisas com mais tranquilidade, com mais harmonia. Vícios. Os vícios são uma questão assim, a mesa, ela vai, se você realmente deseja parar com vício na sua vida, seja ele qual for, você consegue. Por exemplo, o vício antes tinha um peso nas suas decisões de 0 a 100 de 99. Você não consegue resistir a esse vício, seja ele qual for. E depois da mesa você percebe que o vício tem um peso ali tipo 10, 20. Se eu quisesse eu vou, mas, né, poxa, agora eu tenho uma coisa que antes eu não tinha, que era o poder de escolher, tá? E quando a mesa te devolve o teu livre-arbítrio, o tratamento devolve essa escolha para você, você tem essas duas opções. Ou você vai lá e reforça o seu vício e refaz tudo aquilo que foi desfeito na mesa, porque é teu livre-arbítrio, você consegue fazer isso, tá? Ou você, de fato, muda de vida, né? Vira a página e fala, ok, agora que isso não me domina mais, eu não vou atrás disso daí, tá? Mas, no fundo, fica sempre a teu critério, tá? O investigador radiestésico, ele pode me dizer assim, isso daí é uma coisa tão profunda que não tá, não, as perguntas têm que ser diferentes, então eu tenho aqui, ó, mais de 100 barômetros que a gente chama para que sejam feitas as perguntas certas, né? Por exemplo, isso daqui, ó,
bons hábitos a desenvolver, tá? Então, poxa, será que para um vício eu preciso desenvolver um hábito diferente? Substituir o hábito que é negativo por um hábito positivo? Pode ser, tá? Para estudos e evolução, a gente tem essa ferramenta aqui, que é download de consciências, tá? Ela vai trazer para você a sabedoria, o acesso. Você começa a acessar essa mente que já aprendeu, que já sabe aquilo que você precisa aprender, conhecer e saber. E isso ajuda muito, porque, vamos dizer assim, as ideias já estão ali. Então você entende com muito mais facilidade, tá? E como agendar? Gente, eu tenho um link fixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Você vai ser encaminhado para um formulário e lá eu vou fazer algumas perguntas, eu preciso de algumas informações suas, tá? Por quê? Eu preciso que você se comprometa, como eu falei. É o meu trabalho como operadora da mesa fazer o melhor para você. E eu sei que a radiestesia é muito poderosa, mas como eu disse, a barreira é teu livre-arbítrio, são as suas decisões. Ninguém vai manipular você para você fazer coisas que não gostaria, tá? Então é muito importante para que você tenha resultado, para que você venha aqui me contar o quanto você tá melhor, eu preciso que você tenha um compromisso. Senão, nada acontece, né? Ou até acontece, mas são refeitos de novo os laços negativos das coisas. E que garantia você tem? Gente, acessa lá meu perfil no Instagram, acompanhe aqui no YouTube. Eu tenho o site, tá? vidasensacional.com e eu tenho o link também para pagamento via Eduz, se você preferir. A mesa, gente, ela faz 150% daquilo que você pede. Você precisa tirar um vício, você vai conseguir. Você precisa superar um trauma do passado, você vai conseguir. Mas também precisa que você faça a sua parte, porque senão de nada adianta. Eu vou tirar aquele obsessor que te levava ao vício, não sei, do cigarro, da bebida, e você vai lá e sintoniza com outros 20 que são semelhantes. Aquele foi encaminhado. Aqueles que estavam lá te perturbando foram todos encaminhados. Mas, iguais a ele, existem quantos outros, né? Então, você entra de novo em sintonia. Você entra de novo em fase, né? Modula ali, igual o rádio, que antes a gente girava ali o dial para procurar as frequências certas. Então, você vai modular até encontrar de novo obsessores até piores do que o que você tinha antes. Então, por isso que é importante o quê? Fazer aquilo que a mesa indica para fazer. É a oração do perdão? Reza a oração do perdão. É fazer limpeza, dar banho? Sim, vai ser as limpezas. Beber as águas solarizadas, as águas com os florais etéricos, enfim. Fazer os decretos. Tudo isso para quê? Para que você tenha uma efetiva virada de chave na tua vida. Para que você seja feliz, para que você conquiste aquilo que você deseja com muito mais suavidade, sem precisar ficar pagando dívidas de tempos anteriores. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.